Olá, embaixadores, como estão? Aqui mais uma vez falando com vocês sobre princípios milenares. Hoje a gente vai falar de um princípio muito importante, o princípio fé. O princípio fé vem daquilo que a gente pode acreditar naquilo que a gente não vê, não enxerga, mas Deus já viu e vai mostrar para nós, conforme o tempo vai passando, todo o nosso propósito para com Ele. Então, o que a gente vai pensar aqui agora? Você já precisou tomar alguma decisão na tua vida sem saber toda a história? Né? Você já passou por algum momento em que você não sabia a resposta, mas você precisou ter fé para que você pudesse caminhar nessa direção? Fé é continuar acreditando mesmo sem ver o todo. Né? Fé nos traz um fato de acreditar naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, ou naquele projeto que você tem, que Deus possa abençoar aquele projeto, ou mesmo até não ser aquele projeto e ser um outro projeto de propósito para a tua vida. Isso é acreditar em Deus. Fé não é um simples sentimento, fé é aquilo que a gente propõe a acreditar todos os dias, sem desistir, sem esmorecer por qualquer motivo, não é? E é saber que Deus continua trabalhando mesmo quando a gente não percebe. Tem momentos na nossa vida que a gente não percebe que Deus está trabalhando para que aquilo aconteça, não só com a gente, mas com outras pessoas que a gente pode alcançar, né? Então, fé, o que é a fé? Fé é confiar, obedecer e principalmente permanecer acreditando. Não é só uma coisa momentânea, fé é aquilo que nos queima o coração de acreditar que o nosso propósito vai se realizar, de acordo com a vontade de Deus. Então vamos pegar alguns exemplos, né? Noé acreditou no projeto que Deus tinha entregue nas mãos dele e teve fé e construiu a arca, mesmo que demore quase 100 anos ali para que realmente acontecesse o dilúvio. Noé teve fé, construiu a arca, mesmo com todo mundo não acreditando nele. Ele fez a arca e veio o dilúvio. Abraão acreditou e saiu da tua terra para uma terra prometida, onde Deus não tinha falado onde ficava essa terra. Ele acreditou e foi caminhando. Deus prometeu que ele daria uma terra para Abraão e que ele seguisse os passos. Moisés também acreditou e foi lá e enfrentou o faraó para libertar seu povo. Josué creu e atravessou o Rio Jordão. Pedro creu também e saiu do barco e foi caminhar sobre as águas junto com Jesus. Né? Tiago 2,17 diz assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Isso não significa que obra salva. Não tem nada a ver. Obra simplesmente revela a fé que você tem. A fé. A obra revela a fé e não compra. A obra não compra fé, ela só revela. Então, é fácil dizer que a gente confia em Deus, mas a verdadeira prova de confiança é você realizar a obra de Deus, é você obedecer sempre a Deus. Fé também não é ausência de medo. Às vezes a gente vai e faz as coisas no ímpeto e isso não é fé. A fé, ela traz a gente uma reflexão, mas não ausência de medo. Né? A fé não significa decidir que o medo ele não vai governar a nossa vida. Essa é a fé que precisamos ter, né? Davi enfrentou Golias, né? E ele acreditou que Deus tinha um plano para a vida dele. Tanto é que ele trata Golias não como gigante, como todo o exército de Israel. Davi trata Golias como um incircunciso. Ou seja, ele acreditou e que Deus colocou ele numa posição para derrubar aquele gigante. Né? O que Davi pensou foi, esse cara é grande demais para que eu erre. Então foi essa a fé que Davi teve. Né? A fé que ele enxergou pela promessa de Deus na vida dele, a fé não nega a realidade. Né? Mesmo ele sabendo que o tamanho do gigante,
aquilo não deixou de ser realidade. Mesmo com toda a fé que Davi tinha, ele teve que derrubar o gigante. Não foi um ato sem pensar de Deus, né? Deus colocou Davi naquele momento para que ele tivesse a fé para derrubar o gigante. Então, às vezes a gente fica só olhando o gigante e esquece da força de Deus, a fé que Deus pode prover tudo na nossa vida. E a gente fica só olhando para o gigante. O gigante é real na nossa vida, mas o poder do nosso Deus, aquele que a gente acredita, é muito maior. Esse é o Deus em quem eu confio. E aí eu tenho fé para derrubar qualquer gigante, qualquer problema. Né? Outra questão, fé é confiar no caráter de Deus. Como assim? Eu tenho fé que Deus fará exatamente aquilo que eu estou pedindo. Não é por aí. Né? A gente precisa confiar no caráter que Deus tem para a nossa vida, qual é o propósito e para onde Ele vai nos levar. Essa é a fé verdadeira. Não é forçar, pedir para Deus ou mandar em Deus para que faça algo que a gente quer. Não, é simplesmente obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, fé não está fundamentada naquilo que Deus pode fazer, e sim o que eu posso fazer para Deus. Como eu posso ser usado por Deus para alcançar outras pessoas, né? A fé, ela é fundamentada em quem Deus é. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom e é sábio. Ele sabe, Ele já nos viu tempos na nossa frente. Então, Ele já sabe o nosso futuro, o que vai acontecer com a nossa vida no futuro. Por isso, a gente confia naquilo que o Senhor Deus sabe. Né? A fé madura não é aquela que exige que Deus faça a nossa vontade. É aquela que permanece confiando que a vontade de Deus ela é diferente da nossa. A fé como fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, Paulo fala sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos é a fé. A fé também, em algumas traduções, é tratada como fidelidade a Deus. Então, o fruto da fé é constância, é permanecer firme, é tornar-se uma pessoa confiável, é permanecer leal a Deus e aos princípios, à palavra de Deus e ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Né? É continuar obedecendo, mesmo sem ter os resultados imediatos, aquilo que a gente quer. Não importa, o que importa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então vamos resumir assim, ó. A fé que salva nos conecta a Deus. A fé como fruto nos torna fiéis nesse caminho. Né? A fé é demonstrar que as nossas decisões são baseadas em Deus, nas decisões nas finanças, no casamento, ou na criação dos filhos, nos nossos negócios, na forma como a gente entrega o nosso trabalho e principalmente quando ninguém está vendo. Essa é a nossa entrega. Então, a fé ela é provada quando o tempo da espera. A gente chama isso de espera. Às vezes a gente chama isso de solidão, silêncio de Deus. Mas Noé demorou, estudiosos falam, entre 70 e 100 anos somente construindo a arca. Não é? Sem a presença. Ali existem estudiosos que dizem que Deus não abandonou Noé, que Noé andava com Deus, mas ali a gente não tem citações bíblicas de cada conversa que Deus tinha com Noé. Então foi a fé de Noé em Deus, no Deus justo, que construiu a arca para a salvação naquela época. Tá? Então, um dos maiores testes para a nossa fé é o tempo. Entre a promessa e o cumprimento existe um processo. E às vezes a gente não entende isso como um processo de espera. A gente acha que é silêncio de Deus ou que Deus abandonou a gente. Deus se esqueceu daquilo que Ele prometeu. Deus não é homem para que se esqueça e nem filho do homem para que não cumpra. Né? Então, a demora não significa negação.
A demora é um processo. Enquanto não acontecer, a gente precisa acreditar, a gente precisa obedecer, precisa ter continuidade nas coisas. Abraão, ele saiu da terra dele e foi de uma promessa de Deus. Está lá em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, o que a gente pode observar é que Deus deu uma direção para ele, não mostrou um lugar, ele somente deu uma direção. E ele disse: saia da tua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão precisou caminhar para receber a próxima e depois a próxima direção. Ele não precisou saber o caminho inteiro, ele só precisou ter fé em que Deus tinha prometido para a vida dele. Deus nem sempre vai revelar todo o caminho, mas geralmente ele revela o próximo passo. A fé não necessita conhecer todo o percurso, ela só precisa saber quem está guiando. Esse é o fundamento da fé. E aí vamos falar também sobre Pedro, né? Pedro, em Romanos 10:17, ele declara assim: logo a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O que a gente está ouvindo? Quem a gente está ouvindo, né? Será que essa fé que a gente tanto busca, que a gente tanto procura, será que ela está sendo ousada? Quem está formando a nossa visão? São os acontecimentos, são os nossos familiares, ou mesmo os nossos desejos, o nosso ego. Então, quem que está formando essa visão? Às vezes pode ser o medo de dar o próximo passo, as experiências que a gente já passou. Isso está controlando as nossas opiniões, né? Será que a gente está escutando pessoas ou será que a gente está escutando Deus? Fé não é imprudência. É importante compreender que a fé não significa agir sem sabedoria. A fé, ela não é irresponsável. A fé tem responsabilidades, a gente precisa ouvir o que Deus tem. A fé bíblica, ela não elimina a prudência, ela trabalha juntamente com a sabedoria para nos dar direção. Provérbios 16:9 ensina: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, planejar não é falta de fé. Planejar é acreditar que não é acreditar que controlamos tudo, mas que o direcionamento vai ser dado por Deus e a gente sabe de quem a gente depende para o próximo passo. Então a fé, ela precisa ser praticada acima de tudo. Então vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, fortaleça a sua fé pela palavra. Precisa ler e meditar a palavra de Deus todos os dias. Não espere que as coisas ruins aconteçam para você buscar a palavra de Deus. Faça isso todos os dias. Segundo, obedeça ao próximo passo. Não queira pular etapas. Você já não conhece todo o plano, então não pule passos. Tá? Organize as suas finanças, peça perdão para o irmão que você precisa reconciliar. Começa um projeto, procure ajuda. Tenha disciplina nas coisas, cumpra promessas que você faz, não é? Não espere receber uma revelação completa. Receba o próximo passo e siga essa instrução. Permaneça fiel durante a espera. Não é porque está demorando que Deus não está trabalhando. Lembre-se no que Deus já fez para a tua vida. Lembre-se dos milagres que já aconteceram na tua vida. Transforme sua fé em fidelidade. Seja fiel também. As respostas vêm através da tua fidelidade. Vamos imaginar uma semente. Quando você planta a semente, você cobre ela com terra e aí você não enxerga o que está acontecendo lá embaixo. Mas a semente, ela morre e depois ela renasce uma planta. E aí ali ela começa a formar folhas que você nem viu ainda. Então tenha fé de que a planta vai surgir, ela vai romper a superfície e aí vai virar um processo bonito até que ela cresça e gere frutos.
Né? Então tenha fé. Não é porque você não enxerga que Deus não está trabalhando, é só um prazo, é só um processo. A gente precisa entender isso e que vai demorar um prazo para você colher, né? Fruto se cultiva, fruto não se fabrica, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E Deus trabalha onde os olhos ainda não conseguem enxergar. Né? A fé é continuar regando a semente, mesmo não sabendo o que tem ali embaixo da terra. O maior exemplo de fé que a gente tem, claro, foi Jesus Cristo, né? Jesus permaneceu fiel a Deus, mesmo na tentação, no deserto, mesmo diante das rejeições, né? O povo judeu rejeitou Jesus, mesmo no sofrimento, em tudo aquilo que Jesus fez no Getsêmani, quando ele transpirou o sangue, foi fiel no madeiro, na cruz, sangrou por nós. Então, Jesus foi o nosso grande exemplo de fé. Lá em Efésios também a gente tem carta de Paulo que fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ela não começa, a fé, ela começa na graça de Deus. E aí a gente confia em Deus porque Ele é fiel. E agora, para concluir, eu quero que vocês entendam qual é o significado da nossa fé. Nossa fé, ela precisa significar que a nossa confiança é em Deus, que Deus pode realizar, que Deus sabe o que Ele precisa realizar na nossa vida. É a nossa entrega para Deus, entregar os nossos passos, os nossos caminhos e também as conclusões que a gente tira da nossa vida, entregar tudo isso para Deus, porque Ele sim sabe o nosso futuro. Ele já viu quem nós podemos nos tornar e confiar em Deus antes de ver e permanecer fiel até que o propósito se cumpra. Talvez a promessa pareça distante, mas Deus está trabalhando. Talvez você esteja cansado de esperar. Às vezes você está no silêncio e está achando que isso é ausência. Né? Está demorando e você está achando que isso é abandono. A nossa fé, ela é acreditar naquilo que Deus começou, aquele projeto que Deus começou na tua vida. Então continue caminhando, continue obedecendo, continue semeando, continue confiando, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E agora eu vou encerrar com vocês, perguntando para vocês o seguinte: em qual área da minha vida eu preciso voltar a confiar em Deus? Né? Tenho falado sobre fé ou tenho vivido com fidelidade? Existe alguma promessa que eu abandonei por causa da demora? Fé é aquilo que você continua vivendo, mesmo que as circunstâncias façam você desistir, faça você se afastar do teu propósito. Isso é ter fé. E que Deus conceda essa fé para que você caminhe dentro do propósito que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus esteja contigo hoje e sempre. Paz e prosperidade. Fiquem com Deus.